O amor pode ser mágico, misterioso, inexplicável, mas é tão aleatório quanto parece. Realmente tem uma ciência difícil por trás disso tudo. E é por isso que a gente se sente atraído instantaneamente por algumas pessoas, mas a gente não liga para outras. Porque algumas pessoas, mantêm o nosso interesse depois dessa atração inicial, enquanto outras não conseguem. Existe uma ciência por trás da atração que faz com que não apenas a gente seja atraído por alguém, mas que a gente continue atraído a sentir fortemente alguma coisa por eles. Sim, na maioria das vezes as coisas fluem tão naturalmente que é difícil imaginar coisas reais, racionais e concretas acontecendo nos bastidores, causando essas emoções, essas sensações loucas. E é assim que as relações devem se sentir. Você nunca deve forçar um relacionamento e não pode fazer com que alguém se sinta de uma certa maneira. Se a pessoa simplesmente não sentir, você não vai conseguir mudar isso. Mas você pode dar uma forcinha pro cupido fazendo certas coisas que vão aumentar a atração para você e que vão manter esse cara interessado. Como fazer para ele gostar de você? Bom, segue essas maneiras que eu vou te falar hoje, que são cientificamente comprovadas, é importante ressaltar, para a criação da atração e do desejo por você. Primeiro, seja vista por ele. Familiaridade gera atração. Pesquisas mostram que quanto mais você vê alguém, mais atraído ele se torna por você. Isso acontece independentemente de quão atraente você realmente seja ou de como eles inicialmente se sentiram em relação a você. Tem alguma coisa em um rosto familiar, amigável, presente, que a gente aprecia. Então, a gente sempre foi informado de que as primeiras impressões são as que importam. E que, especialmente para os homens, é um sim ou um não imediatamente quando se trata de mulheres. Mas a atração realmente não é uma coisa fixa. A gente sabe que a personalidade de alguém pode torná-la muito mais atraente para a gente. Mas leva tempo para conhecer alguém. Então é normal que a gente precise conhecer antes de mudar nossas impressões. Então eles, obviamente, têm a mesma cara antes e depois que você descobre que eles têm um senso de humor legal, ou que eles são super inteligentes, tornando eles mais atraentes. Ele não mudou de cara, só que você descobriu a personalidade dele. Da mesma forma, tem vários estudos que mostram que apenas ver alguém com frequência, muitas vezes, pode aumentar o quão atraente você pensa que a pessoa é. O que você faz então? Arruma um tempo com ele, mulher. Faz isso apenas se você puder fazer isso naturalmente. Não seja uma perseguidora e apareça em lugares onde você acha que ele vai estar. Bom, pelo menos não faça isso com muita frequência. Tudo bem se, por exemplo, você for convidada para uma festa de aniversário, normalmente você não teria ido, mas você sabe que ele vai estar lá e aí você decide ir, tá? Então, isso muda a sua mente. E por aí vai. Então, porque tanto quanto você sabe, quanto você está lá para a festa ou não para ele não sabe. Então, se você, teve uma ampla oportunidade de levar as coisas para o próximo nível e ele não está fazendo isso, é porque ele não quer. A familiaridade gera atração, mas também pode gerar desprezo. E aí tem que entrar um cuidado. Então se lembra de que existem dois lados de cada moeda. E você precisa seguir o que seu instinto está te dizendo. Não apenas seguir cegamente uma série de etapas. Porque no amor, cada um é cada um. Se você sentir que ele não está interessado, vida que segue, tá tudo bem. Alguém lá fora vai pensar que você é incrível. Mas se você acha que tem uma chance dele estar se sentindo atraído por você, use essas dicas para tornar ele mais interessado. 2, é o que a gente chama de espelhamento. Bom, eu vejo de uma certa forma, quando você vê muito ele, você torna ele mais atraído por você. Como você pode fazer ele sentir essa faísca, essa conexão? Bom, espelhar a linguagem corporal pode te ajudar. O espelhamento é algo que a gente faz subconscientemente, quando a gente gosta de alguém. Então você cruza os braços, ele cruza os braços. Você cruza as pernas, ele cruza as pernas. Você se inclina, ele se inclina. E assim por diante. Você pegou o que significa espelhamento. Então só porque você normalmente faz isso inconsciente, em mente, não significa que você não possa fazer isso de propósito, ou seja, conscientemente. Você pode criar sentimentos de proximidade, espelhando como uma maneira de dizer, que eu gosto de você, que eu sinto a mesma coisa. Então tem vários estudos que os centros de recompensa dos nossos cérebros, eles acendem quando alguém com quem a gente está interagindo espelha a nossa linguagem corporal, ou seja, copia a gente, independentemente de quão atraente a gente acha essa pessoa, ela passa a ser mais atraente. Pensa que se isso acontece porque, ao selecionar o parceiro, é ideal encontrar alguém com quem a gente possa entender e cooperar facilmente. E alguém que fale a mesma língua corporal faz a gente sentir que a gente encontrou essa correspondência. O que você faz então? Se ele for tomar um gole da sua bebida, aguarda alguns segundos e dê um gole na tua. Se ele se inclina e cruza os braços sobre a mesa, dá uns 2 segundos e faz a mesma coisa. Se ele se inclinar a cabeça enquanto ele está falando com você, você inclina a sua cabeça bem sutilmente. E aí você vai deixando seu corpo refletir a sua postura. Palavra-chave, sutil. Não leva muito longe, nem muito, Você tem que fazer de forma natural. Você tem que fazer parecer que é um joguinho, senão ele vai achar que é esquisito.
3 é se abra para ele, sabe? Ser um pouquinho vulnerável, compartilhar um pouco o nosso ser autêntico pode criar a sensação de proximidade. E é isso que abre o caminho para formar uma conexão verdadeiramente íntima. Um estudo constatou que a autodivulgação é a chave para criar, sabe, pessoas como você. E isso vai além de só relacionamentos românticos. Então vai criar vínculos. As pessoas que divulgam coisas mais pessoais sobre si mesmas tendem a ser mais apreciadas do que as que não dividem. Além disso, é nos 2 sentidos, porque uma vez que a gente divulga mais coisas pessoais para uma outra pessoa, a gente também gosta mais dessa outra pessoa. E o que a gente faz então? Seja real com ele, seja você. Se abra um pouquinho mais do que você normalmente faria. ênfase em um pouco aqui. Não precisa falar sobre seus traumas de infância, apenas um pouquinho mais autêntica, pessoal. Se ele perguntar o que você faz no trabalho, diz para ele que talvez, sei lá, você explique por que seu trabalho é significativo, por que você gosta dele. Ou se você não gosta do seu trabalho, seja honesto sobre isso, o que você gostaria de fazer. Sem entrar num modo de reclamação total, porque ninguém quer reclamação. Todas as perguntas básicas têm respostas em várias camadas, então basta recuar um pouquinho e dar um pouco mais do que a sua superfície exterior. A quarta dica é para você ter uma boa personalidade. Uma boa personalidade, ela conta muito mais do que você pensa. Assim. É muito importante. Tem um estudo que os pesquisadores pediram para os homens que avaliassem quão atraentes eles achavam fotos de uma grande variedade de corpos de mulheres. E aí varia de, super magrinha até super gordinha. Então assim, mas o que interessava é que o grupo viu informações sobre as personalidades das mulheres antes de ver as fotos, enquanto um outro grupo só viu as fotos. Conclusão, a personalidade importa. Tá? A gente sabe que os homens são visuais, mas a ideia de que eles se preocupam apenas com a aparência não é apoiada por esse estudo. Pelo contrário, os homens que receberam traços positivos de personalidade para se associarem às fotos foram atraídos por uma variedade muito maior de tamanhos de corpo do que o grupo que não era. Então, não apenas os homens foram mais atraídos por mulheres com sobrepeso, quando lhe disseram que tinham boas personalidades, como também foram menos atraídos por mulheres magras que tinham mais personalidade. Significado, sua personalidade conta muito. Não interessa se você está um pouco acima do peso. Ponto. O que você faz então? Trabalha no seu ser. Ele tem que ser sempre o seu eu melhor. Você não pode se transformar em algo que você não é e não deveria querer. Mas você pode trabalhar com o que você já tem e refinar suas boas características, trabalhar para melhorar suas ruins, é algo que todos nós devíamos fazer. Todos nós temos essas características, boas e ruins. Ninguém é perfeito. Para fazer isso, você precisa ser um pouco introspectiva, ser honesta, sabe? Isso pode ser muito difícil. Ninguém quer pensar sobre o que torna a gente menos do que uma ótima pessoa, mas acontece. Então pensa nas coisas que você fez no passado que causaram negatividade e lida com isso. Pergunta para alguém que está perto de você de como eles acham que você pode melhorar. Uma coisa a se ter em mente é você atrai algo parecido com o que você é. Quanto melhor a pessoa que você é, melhor a pessoa que você vai atrair. E provavelmente você vai acabar com essa pessoa que é tão boa quanto você. Isso vai trazer um relacionamento melhor e vai fazer a gente mais feliz. Quinta coisa, a gente já cansou de falar disso no canal, é vestir vermelho. O vermelho ele é conhecido como a cor da paixão, do amor, mas aparentemente também não é só simbólico. Sabe? Usar vermelho pode realmente aumentar a atração de um homem por você. Tem vários estudos que já estão estabelecidos, que são, vocês estão carecas de saber, que o vermelho nas fêmeas aumenta a atração masculina no mundo animal. Mas agora foi feito um estudo para ver como que isso funciona pra gente. E aí teve um experimento onde os homens conversaram com mulheres de vermelho, eles acabaram fazendo mais perguntas e perguntas mais íntimas do que com mulheres que estavam vestindo verde. Sabe? Como eu mencionei antes, a autodivulgação é fundamental na atração. E se ele quer saber mais sobre você, ele gosta de você. Teve um outro experimento que os homens conversando com mulheres de vermelho, em vez de azul, escolheram sentar-se mais perto das mulheres de vermelho. Proximidade, sabe, igual atração. Então os cientistas, eles que executam esses experimentos, eles acreditam que para os homens o vermelho significa sexo. E isso não é apenas condicionamento cultural, é biológico. Então usa a ciência na sua vantagem. Pronto. O que você faz? Investe em algumas boas peças vermelhas. Isso pode ser muito sutil, como um cachecol, ou usado como um vestido, sabe, que abraça suas curvas. Ou talvez até experimenta um batom vermelho, basicamente um pouco mais estrategicamente ao se vestir para um encontro ou se dirigir a algum lugar que você sabe que ele vai estar lá, já é uma grande ajuda. A sexta coisa é fazer algo emocionante. Boas notícias para os viciados de adrenalina. A emoção ela pode aumentar os sentimentos de atração. Essa adrenalina ela imita sentimentos de excitação, de modo que os sentimentos da atração são praticamente garantidos. Então você não precisa apenas só se divertir. É uma nova experiência compartilhada para, se relacionar, é uma experiência emocionante ou assustadora, vai deixar ele mais atraído, você por ele e ele por você.
Tem vários estudos que, assim, pouco depois de experimentar uma coisa assustadora, os homens eram 4 vezes mais propensos para ligar para uma mulher do que se eles tivessem experimentado uma coisa que não estimulava a adrenalina. Então, você não é um viciado em adrenalina? Ele não é um viciado em adrenalina? Tudo bem, não tem problema. Não são apenas coisas assustadoras que levam à atração. O aumento da adrenalina, sabe, da atividade física, por exemplo, também pode ajudar. Tem um estudo que mostrou que depois de 15 minutos de atividade física, as pessoas eram mais atraídas por pessoas do sexo oposto do que aquelas que não praticavam exercícios. O que você faz? Poxa, convida ele para, sabe, fazer uma trilha. Você não precisa chamar o cara para pular de um avião ou fazer uma coisa que desafia a morte. Às vezes um filme de terror, ou uma montanha-russa, ou um jogo de tabuleiro, ou, sei lá, uma trilha, é suficiente. Isso já é suficientemente competitivo para te ajudar nesse quesito. Então pensa no que desperta a sua adrenalina e tenta trabalhar isso ao namorar ou sair com alguém com quem você quer algo a mais. E se lembra, a adrenalina nem precisa ser alguma coisa assustadora, ela pode ser de atividade física. Então vai para a academia, corra com ele, faça trilha, seja o que for. 7ª dica é o toque. Naturalmente a gente quer tocar as pessoas de quem a gente gosta. E a maioria de nós gosta de ser tocado. Então provavelmente não é nenhuma surpresa que o toque tenha mostrado a atração. Tem vários estudos que mostram que quando você toca em alguém é mais provável que ele sinta-se atraído por você. E existem razões reais baseadas na ciência para isso. O toque, tá? Ele pode causar uma reação química, então, dentro da gente, e aí isso muda a maneira como a gente se sente em relação a uma outra pessoa. Nos estágios iniciais de um relacionamento, o toque, ele causa uma onda de dopamina, que é é um fator químico que deixa a gente meio que chapado. E o amor realmente é uma droga. E teve um estudo onde o toque associado ao contato visual causou batimentos cardíacos mais elevados, aumento do desejo e um no outro. E aí foram necessários breves toques para aumentar a simpatia e a atração. O toque, ele permanece importante ao longo de um relacionamento. Então, à medida que o tempo vai passando, o toque não enche a gente de tanta luxúria, mas cria sentimento de ligação e de conforto. Então não fica pendurada nele, mas tenta aumentar o contato físico, vai te ajudar, vai ajudar o relacionamento. Se você está num relacionamento, se você está num namoro, cara, abraça, beija, sabe, anda de mão dada. Tem várias pesquisas que mostram que o toque no rosto, nas mãos, ou seja, mão dada, eram consideradas mais íntimas do que outras formas de toque. Então, se você estiver tentando aumentar a intimidade, lembre-se disso. E se você ainda não é um casal, encontre maneiras sutis de tocar nele. E aí veja como é que ele retribui. Toques breves são muito bons, eles foram mostrados para fazer diferença, eles fazem diferença, ponto. Então, essas pessoas elas descobriram que garçonetes que tocam levemente nos clientes masculinos recebem mais gorjeta, olha que doideira. Então, toque funciona. 8ª coisa é que você tem que ser interessante. Acima de tudo, a maneira de capturar o interesse de um homem é ser interessante, ter uma personalidade interessante. Então, a gente realmente não precisa de ciência para dizer isso, né? É da natureza humana ser atraído por pessoas que são interessantes. O que você faz então? Viva uma vida completa. Viva por você. Não viva por homem. Viva por você, mulher. Você se importa com o quê? Vai atrás disso. Com o que você gosta de gastar seu tempo? Vai gastar seu tempo com isso. O que você acha interessante? Então não fica obcecado com um relacionamento, ou dependa de homens, ou tenha um homem por perto para ganhar o seu senso de valor. Você já vale muito. Você tem que introspectar isso. Isso apenas cria, sabe, sentimento por alguém. Então, cara, ninguém vai tirar esse tipo de pressão. Você precisa ser interessante. Se você acha que há potencial com ele, faz alguma coisa, alguns testes, experimentos, sabe? Experimenta algumas ideias baseadas na ciência, beleza? Então a gente chega no final desse vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado. Mãos à obra, bora pro mundo para atrair aquele cara que você tá de olho, mas lembre-se de você, tenha você uma vida apaixonante, uma vida emocionante, uma vida incrível. E eu te vejo amanhã com mais uma dica. Tchau!